sabe? Porque a maioria dos professores hoje usam a educação como ferramenta para doutrinar os filhos alheios. E eles usam de estratégias, tem diversas estratégias assim para convencer os filhos, né? Os filhos, os adolescentes, que é a principal faixa etária ali que eles conseguem manipular a mente com mais facilidade. Em adultos já é mais difícil. Mas quando é criança, assim, eles têm muita facilidade para isso, que a mente da criança está ali aberta para receber tudo que é passado. E geralmente é um outro ponto que deve ser tratado, assim, qual é a figura do professor na vida de uma criança, né? Como o professor, e geralmente os militantes são os que têm mais facilidade, assim, são figuras carismáticas, são figuras, assim, que vão conquistar o coração do aluno dele, e assim vai ser muito mais fácil de passar a ideologia. Então, assim, eu já estou falando demais, né? Eu começo a falar, não paro. Pode continuar. Mas o ponto é esse, assim, a gente entender que não se trata apenas de uma ideologia que é passada de uma pessoa para outra em uma conversa quando você se reúne com uma mulher, por exemplo, do movimento. Ela é passada em todos os cantos. E, assim, tudo está trabalhando a favor disso, sabe? A mídia, é a TV, é o cinema, é a música, é a cultura em geral. Eles conseguiram colocar os sovietes deles para funcionar em todos os cantos. É, é Então, um, eu acredito que a ideologia ela é especialmente interessante para se você pegar qualquer ideologia esquerdista, onde que ela pega muito bem? Entre estudantes e ricos. Tá? Por quê? O rico, claro que assim, a gente não está generalizando, mas o rico que é mais inclinado a isso, normalmente ele é um rico ateu. Normalmente ele está entediado, ele tem uma vida tediosa, então ele não acredita em Deus e ele quer respostas diferentes da religião. E aí a ideologia ela acaba sendo atraente. A ideologia ela nada mais é do que uma promessa de um paraíso terreno. Então ela pega uma demanda uma demanda legítima de uma sociedade, de um grupo, por isso que ela é muito atraente à minoria, né? Então você pega negros, mulheres, homossexuais, né? E aí eles levantam uma premissa que pode ser verdadeira ou não, né? Por exemplo, a mulher ela sofre mais violência do que o homem, né? E aí o que ele faz? Claro que existem mulheres que sofrem violência, é lógico. Dizer que a mulher não sofre violência em casa é uma mentira. Agora, será que ela sofre mais do que o homem? Eu vou ver se eu deixo aqui nos comentários depois, mas eu vou falar para vocês de um dado, eu vou ler um dado aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é a ideologia. Saiu um estudo da revista Exame, tá? A revista Exame coloca assim, mulheres são minoria nos homicídios, mas estão mais vulneráveis em casa. Então ela coloca assim, nova edição do Atlas da Violência revela que 39% dos assassinatos femininos foram praticados em domicílio, contra 15,9% entre os homens, certo? Entre masculinos. Então, se você lê isso daqui, o que você vai pensar? Fala, bom, é muito óbvio. As mulheres estão morrendo mais. São 39%, né? Aí a revista Exame é uma revista enviesada. Então, ela coloca assim, 39% das mulheres são assassinadas e 15% dos homens são assassinados em casa. Só que a gente precisa entender o que é 39% e o que é 15% e do que é. Tá? Então, você tem o seguinte, agora eu vou dar uma de Dilma aqui, ó. São 92%, se você pegar o número total de homicídios, tá, entre 2007 e 2017, a gente teve 619 mil brasileiros e brasileiras vítimas de homicídio. Tá? Desses 619 mil, 92% são homens. Isso conforme dados do DataSUS. Tá? Então, quando a gente coloca 39% de mulheres, é 39% de 8%. Tá? Pegaram aí a Dilmada que eu dei?
Então, o 15%, 15,9% aqui corresponde o quê? A 15,9% de 92%. Se você fizer uma continha aí, você vai entender o seguinte. Você vai colocar 619 mil, então você tem 92% são homens, são 569.480 homens mortos em casa. Não estamos falando aqui apenas de homem matando mulher e mulher matando homem, tá? Mas é a violência doméstica. As mulheres são 8%, são 49.520. Se você fizer uma conta, a cada 5 mortes, 4 são homens. 5 pessoas, 1 mulher, 4 homens. Onde está a desvantagem da mulher? Agora vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quantas dessas pessoas, aí a gente não tem dado brasileiro, a gente vai ter que pegar dado global, tá? O dado global, ele é um pouquinho injusto ainda, por quê? Porque ele vai colocar um número muito alto da Ásia, onde a gente tem o islamismo, e aí é muito óbvio, não é nada difícil descobrir por que o islamismo está aqui, com 20 mil mortes, e a África também, tá? Então, fora isso, a gente tem 8 mil na América, 3 mil na Europa, 300 na Oceania. São 50 mil mortes globais, certo? Então, vamos lá. Se a gente colocar lá, o total são 619 mil, agora a gente vai levantar um dado global de homem matando mulher em casa e mulher matando homem, tá? Isso dentro de um contexto de marido e mulher. Então, vamos lá. 619 mil homens, né, 619 mil no total, 92% são homens, 569.480 de homens. Mulheres são 49.520. Então, segundo o percentual da ONU, 35% de 49.520, a gente tem parceiro matando parceira, 17.332 homens matando a parceira. Agora, se eu colocar a parceira matando o parceiro, eu tenho uma diferença de quase 10 mil, são 28.474. São mais de 10 mil casos de diferença de mulher matando seus companheiros ao longo da década. Quais são os motivos? 2, ciúme e traição. A mesma coisa, tanto de um lado quanto do outro. Tá? É claro que existem alguns casos que são revide, de violência, isso existe, mas não é o absoluto. Se você fizer uma pesquisinha rápida aí, ó, mulher mata homem, você vai ver que a gente não está tão fora assim da realidade. É claro que isso não interessa para a mídia. Não interessa para a mídia ficar mostrando a mulher matando o marido. Nem todo homem, depois que leva uma surra da mulher em casa, porque muitas vezes ele não quer revidar, porque ele aprendeu que ser homem ele não tem que bater em mulher, nem sempre ele vai chegar na delegacia para ser achincalhado e ele vai denunciar. Mas a realidade, esses dados, pessoal, são dados da ONU, do DataSUS e da Exame, tá? Não é nenhuma publicação de direita, não é do condomínio do Bolsonaro, nada do tipo, tá? Isso aqui são dados que, na verdade, eles estão mais enviesados. É que aqui eu peguei um canal chamado Tragicômico, tá? E ele tem esse vídeo, depois eu ver se eu deixo para vocês, e ele faz essa análise pelo vídeo dele e ele deixa essas fontes para a gente. Tá? Mas isso é uma prova que a ideologia não tem nenhum compromisso com a realidade. Ela não está preocupada com a realidade. Tá? Então, essa falácia de que mulher, eu tenho que ser feminista porque os homens estão matando as mulheres, né? As mulheres estão morrendo, todo homem é um potencial estuprador. Vem cá, como é que você está buscando igualdade? Como é que você fala que deve haver igualdade entre homem e mulher, se na cabeça de uma feminista um homem é um potencial estuprador? É aí que você vai chegar? Exatamente. É essa igualdade que você está buscando? Vocês querem se igualar a quem? O feminismo procura se igualar a quem? Ao quê? Porque o resultado que ele consegue é simplesmente o quê? Uma mulher que ou ela não tem filho, ela não quer ter filho, ela abandona o lar, é uma mulher que ela prega o ódio ao homem. Se ela tem, é uma coisa interessante, né? Eu estava conversando outro dia, não lembro com quem, foi essa semana que eu estava falando estudando sobre feminismo, eu estava conversando. A quantidade de mulheres que se dizem feministas com tendências a trair o namorado e atrair o marido. É só você entrar naquele grupo nojento das palitas, você vai ver lá, a maioria lá é feminista, e todas elas postam alguma coisa das mais abjetas possíveis sobre traição. Elas contam as suas histórias, suas aventuras abertamente,
E a maioria se diz feminista, para não dizer todas. Tá? Então, é isso que o feminismo faz. Oi, Jane. É exatamente isso, né? O que é o feminismo? É quando a mulher se iguala ao homem nos piores vícios dele. Então, ela deixa a sua essência de mulher de lado para se transformar naquilo que ela mais odeia. Então, é uma coisa assim, bem complicada. Inclusive, você trouxe esses dados, né, das mortes de homens em relação às mulheres. E a gente vê assim como o movimento está conseguindo avançar pautas o tempo todo, inclusive leis, porque quando elas começam a ganhar espaço nas leis, aí é que se torna o perigo de verdade, porque daí é o Estado dizendo o que está acontecendo de acordo com a visão de mundo que elas têm. Então, assim, a gente viu através disso, né, que agora se criou o feminicídio, como se não fosse assassinato de qualquer maneira. Mais uma distorção. Mais uma distorção de nome. Porque a gente sabe que muitas vezes o homem não mata a mulher, eu acho que quase assim, 100% dos casos. O homem não vai matar a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Ele vai matar porque ele é mais forte. E é do mesmo jeito que acontece com a mulher que mata o seu filho na barriga. Ela está atentando contra a vida de outra pessoa porque ela é mais forte. Toda pessoa que mata alguém, ela está matando porque ela está detendo o poder, ela está tendo a força naquele momento. Ela tem um poder maior que a outra, seja com arma de fogo, seja com uma faca, porque se a mulher mata o homem porque ela com uma arma, ela estava com a força naquele momento, vinda da arma. Então, assim, normalmente chama crime passional. Sim. A mulher está com ciúme, ou teve uma traição, ou o homem. Eles transformaram o conceito de crime passional em feminicídio. A mulher morreu pela condição de mulher. Olha, sinceramente, eu nunca vi ninguém na rua, uma mulher está andando na rua, um cara olha para ela e atira nela, alguém pergunta assim, por que ela morreu? Porque ela é mulher. Pô, o cara vai ter que matar muita gente, hein? É absurdo. E a gente vê que isso, assim, está se dando está se tendo aquela premissa de que a mulher é sempre aquela endeusada. Ela é sempre a santa e o homem é sempre o ruim. Não é assim. Existem pessoas e pessoas são ruins desde o início. Por quê? Isso decorre do pecado. Então, já não é algo que é uma premissa de um sexo ou outro. Vem desde o início da criação, quando Eva, porque Eva foi a que levou Adão a pecar. Foi ela que aceitou e ela que levou o homem a pecar. E hoje a gente está debaixo do pecado. Todo mundo está embaixo do pecado, todo mundo é passível de erro, independente se é homem ou mulher. E Exato. A gente vê que como o feminismo subverte tudo que Deus criou, porque um dos casos foi aquele que aconteceu um tempo atrás, o menino Juan. Você lembra dele? Lembro. Foi morto que o casal, né, de lésbicas tentaram fazer uma experiência de gênero com ele, da ideologia louca de gênero deles, e mutilaram o menino. Ele passou 1 ano sofrendo na mão de uma que era a mãe dele, né, até que resultou na morte da criança. Por quê? Porque é isso que você disse no início. A ideologia é o quê? Ela é algo que tenta subverter a realidade. Esse menininho não precisava passar por tudo que ele passou, mas ele passou decorrente de uma ideologia louca na cabeça da mãe, que ela não suportava homem. Então, tinha que transformar aquele menino em menina de qualquer forma. E, assim, é triste falar isso, mas, assim, são coisas que precisam ser mostradas para mostrar que, assim, a mulher não é santa. Não existe santo sobre a terra. Sim. E existem pessoas movidas por algo. Se você não é movido pelo que Deus ensina, pelo Espírito Santo, você vai estar sendo movido por alguma outra coisa. Seja o